Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a palavra de Deus, a garantia da vida abundante. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Moisés, capítulo 1, e eu vou ler do versículo 1 ao 8, que diz assim: Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Até aí. Meu irmão e minha irmã, nós vemos que o capítulo 1 de Josué mostra a importância da palavra de Deus na questão da vida abundante. A palavra de Deus é a base da vitória. A fé é a confiança da vitória. A coragem é a força para a vitória. E o descanso é o resultado da vitória. A palavra ocupa lugar tão importante porque, se ela não é o que diz ser, então não podemos confiar nela. Qual será então o resultado? Onde não há fé, não há coragem. Onde não há coragem, não há vitória. Onde não há vitória, não há descanso. E onde não há descanso, não há fé. A terra de Canaã simboliza a vida abundante que o Senhor Jesus veio nos trazer. É a terra que mana leite e mel. Na linguagem do Novo Testamento, é o desfrutar da vida de Cristo aqui e agora. E tal vida já nos foi dada por Deus, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como está escrito em Efésios 1:3. Cabe a nós, agora, apenas tomar posse da nossa herança em Cristo. Mas para que isso se torne realidade, precisamos crer no que a Bíblia diz. No texto que acabamos de falar, no versículo 2 está escrito: Moisés, meu servo, é morto. E nós vemos que esse texto, Moisés, representa a lei. Desse modo, ele não poderia introduzir o povo de Deus na terra de Canaã. Isso significa para nós que a lei jamais poderia nos introduzir na vida abundante, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus 7:19. Mas o que vem a ser a lei? Ela representa o esforço humano e o melhor do que podemos fazer. Mas Gálatas diz que a lei nos serviu de aio, ama, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Capítulo 3, versículo 24. Por isso, logo no início de Josué, o Senhor falou: Moisés, meu servo, é morto. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, nós também morremos com ele. Morremos para a lei. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto com ele para nos tornar sua noiva. Estamos unidos ao Senhor em ressurreição e agora podemos frutificar para Deus, em decorrência de tão maravilhosa união. Se quisermos desfrutar da terra que mana leite e mel, da vida abundante que o Senhor veio nos trazer, precisamos chegar a ponto de morrer para a lei. Gálatas 2:19.
E quando isso acontece, cumpre-se em nós a afirmação de Romanos 6,14, que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Há milhares de cristãos que lutam para conquistar a vida abundante, mas tudo o que consegue é o que está escrito em Romanos 7,19. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo disse: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Capítulo 7, versículo 6. Se morremos com Cristo, estamos livres da lei, mas isto não significa que estamos sem ela. Está escrito, 1 Coríntios 9, 21. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Este é o verdadeiro significado de libertos da lei. Não teremos mais em nós mesmos esperança de agradar a Deus. O que precede tal posição é detestar as coisas erradas que praticamos e um profundo desejo de sermos libertos de tal situação. Deus não espera de nós o mesmo que esperamos. Ele sabe que não existe força em nós, por isso nos crucificou juntamente com Cristo. Como pecadores, não servimos para nada, senão para sermos crucificados, e isso Deus já fez por nós. Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, eu e todo este povo, a terra que eu vos dou aos filhos de Israel. Vemos aqui que podemos nos levantar, passar o Jordão e tomar posse da vida abundante na terra que mana leite e mel. Depois está escrito: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. A lei diz: faze isto e viverás. Mas a graça diz: crê e viverás. A lei é a exigência de Deus sobre a nossa carne, e a graça é a dádiva de Deus em Cristo Jesus. Deus disse que estamos dando a terra ao povo de Israel. Essa era a herança dos israelitas em potencial. Mas ele disse que o povo devia reclamá-la, e aqui temos o significado de posse. Obadias disse que os da casa de Jacó possuirão as herdades. Versículo 17. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mas nos apossamos de tais bênçãos pela fé? Já desfrutamos delas? Se a nossa resposta é não, há um motivo para isso. Esquecemos-nos de que existe uma segunda etapa referida em Efésios 2,6. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que você precisa é ver, pela fé, que o Senhor Jesus já lhe deu a posição de descanso. Assente-se como Maria, irmã de Marta e Lázaro, aos pés do Senhor, e o seu falar penetre em você com revelação e vida. A garantia da vida abundante é a palavra viva de Deus. Nossa confiança deve se firmar no que ele falou e não no que nós sentimos. A fé segue a verdade e não a experiência. Veja a importância da palavra de Deus. Para sair do Egito, o povo precisou confiar nela. Para entrar em Canaã, o caminho foi o mesmo. Para termos certeza da vida eterna, precisamos confiar no que ela diz. Crê e viverás. Para tomar posse da vida abundante, temos de confiar que o Senhor já nos deu a terra. Só precisamos colocar o pé sobre ela e tomar posse dela pela fé. Mas você pode me perguntar, como posso tomar posse da vida abundante? Você precisa experimentar a palavra de Deus de maneira viva. Se você se apoia apenas no que está nela escrita, na letra, no papel, isso realmente não é suficiente. Existe um algo mais com relação à palavra de Deus que talvez você não conheça. O texto escrito na Bíblia é o registro do que Deus falou por intermédio dos profetas e do Filho pelo Espírito Santo. Não devemos desprezar o que Deus falou e sairmos em busca de novidades, pois precisamos ter como base a palavra que temos em mãos. Em Colossenses 3,16 está escrito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
A palavra escrita deve encher-nos abundantemente. Devemos ter a palavra de Deus em nosso coração, se quisermos que o Espírito Santo a transforme em vida. O Senhor Jesus enfrentou o inimigo usando a Escritura e afirmando: também está escrito. Mateus 4, versículos 4, 7 e 10. Assim, podemos ver a importância da palavra escrita em nossa vida. O termo palavra é o título de uma pessoa, isto é, o próprio Filho de Deus. No princípio era o verbo, palavra. Ele é a palavra viva de Deus e se falhamos em vê-lo, nunca entenderemos a palavra escrita, pois ele é a chave para ela. Nessa condição, só conheceremos a letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. Quando estudamos a palavra, não procuramos tocar apenas em algo que foi falado e está registrado. O que buscamos é tocar naquele que está na palavra escrita e além dela. Se ficarmos apenas com o conhecimento da letra, o resultado será a morte. Mas o Senhor disse que suas palavras são Espírito e são vida. João 6, versículo 63. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. O alimento que ingerimos para nutrir o corpo não é suficiente para a nossa existência. Precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A comida é o meio natural de vida e a palavra, o sobrenatural. Deus esconde a sua vida em sua palavra. Ele é vida e a sua palavra é vida. A palavra precisa ser digerida e unida a nós, assim como acontece com os alimentos. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Um dia, os discípulos atravessaram de barco para a terra dos Gerazenos. O Senhor Jesus dormia no barco e repentinamente levantou-se grande temporal. As ondas subiam por cima da embarcação, de modo que já se enchia. O Senhor é despertado do sono pelas palavras: Mestre, não te importa que pereçamos? Então o Senhor repreendeu o vento e disse aos discípulos: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Antes da travessia, Jesus tinha dito: Passemos para outra margem. Ele já havia dado a sua palavra e isso era o bastante. Os discípulos deveriam descansar na palavra dada. É dessa forma que obtemos a fé para crer, mesmo sem ter nas mãos aquilo que pedimos. A palavra de Deus é a garantia da vida abundante, eu repito. O que o Senhor disse é o fundamento de tudo. Se tentarmos fazer alguma coisa fora dessa realidade, amargaremos o nosso fracasso, a exemplo de Pedro, depois de uma pesca mal sucedida. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Tudo o que o Senhor disser terá que se cumprir, porque ele não profere coisas vãs e sem sentido. Está escrito: Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, 11. Se tentarmos trabalhar sozinhos, conforme a figura dos discípulos, o fracasso será inevitável. Eles haviam tentado pescar toda a noite, porém não haviam apanhado nada. Quando Jesus lhes disse: Lançai as vossas redes para pescar, eles creram em sua palavra e, apesar da situação desfavorável à pesca, fizeram como ele ordenara. Como resultado disso, eles apanharam tantos peixes que as redes começaram a se romper. Se ouvirmos aquilo que Jesus nos diz sem duvidarmos e obedecermos à sua orientação, alcançaremos a vitória. Se nos limitarmos à palavra escrita, estaremos incapacitados de crer naquilo que Deus disse e, consequentemente, não poderemos colocar o nosso pé e reclamar as bênçãos espirituais que nos pertencem. A condição para que a vitória seja manifestada é esta: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto
nele está escrito. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos, te agradecemos, porque somente a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. E nesse momento entregamos a ti a nossa vida. Pedimos para ti, Pai, por aqueles que estão doentes. Pedimos que o Senhor dê a nós a saúde divina. Queremos te pedir também em favor daqueles que estão passando necessidades. Envia a provisão, tudo o que eles necessitam. Também pedimos por este lar e por essa família, que o amor do Senhor seja derramado sobre essa casa. Repreende, Pai, toda briga, toda contenda, toda divisão. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E antes de concluir, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e cujo símbolo é uma semente. Sabe por quê? Porque a semente representa a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que tem poder para mudar e transformar a sua vida. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.